para o coração. Esse é homem exaltado, não é esse o homem a qual eu escolhi. Me diz que passaram-se os 7 filhos de Jessé. Passaram todos e Deus não confirmava que era, mas tinha um rapazinho lá no pasto que ao olho humano estava esquecido, só que Deus lembrou de Davi. Foi quando o profeta falou: ninguém vai se assentar à mesa enquanto esse homem não chegar, enquanto Davi não chegar. E mesa simbolizava o quê? Banquete, festa, vamos se alimentar. E os irmãos de Davi queriam se assentar à mesa sem ele estar presente. Talvez essa pessoa seja você. Talvez você está pensando assim, ó: todo mundo me esqueceu, ninguém está me vendo, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus, ele conta, não é com grande multidão, não é com tamanho. Deus precisa de um coração aquebrantado e uma pessoa corajosa que fala: eu vou fazer. Foi quando mandaram chamar Davi. Davi vem. Começa a olhar para as nações vizinhas e começa a sentir uma certa inveja, porque as nações vizinhas tinham rei. Pois bem, Deus dá um rei para a nação de Israel. O primeiro rei é Saul. Saul começa bem e depois vai para a idolatria. Deus levanta Davi. Davi começa bem, comete um adultério, e quando Davi confessa seu pecado e se arrepende, Deus disse que é o homem segundo o coração dele. E após a morte de Davi, assume o lugar de rei Salomão. Salomão começa bem. Salomão começa pedindo sabedoria para Deus. Deus aparece para Salomão em sonhos e fala para Salomão: Salomão, pede o que me quiseres que eu vou te dar. Salomão pede sabedoria. Salomão foi tão sábio que ele escreveu Provérbios, e no meio da sua trajetória, por tanta sabedoria que Salomão tinha, ele acaba indo para a idolatria. Só que a palavra de Deus fala que no final ele acaba se riches, of the wisdom and knowledge of God. How unfathomable maybe your judgment, how impenetrable your ways. Oh, there knew the mind of the Lord, or who was his counselor, or who first gave him to be refunded. Oh, because of him, through him, for him are all things. Oh, it was never about us, not about what we can do. It's all about you, everything for you, Jesus. It was never about us, not about what we can do. It's all about you. Então, todas as vezes que nós se colocamos na presença de Deus e nós descemos com sinceridade na presença de Deus, a gente desce para ser honrado, a gente se humilha para ser exaltado.